Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Um texto bem conhecido, e a minha expectativa não é que você aprenda algo novo hoje. Dificilmente eu vou trazer aqui uma informação nova. Mas a minha expectativa é que a palavra, que é viva e eficaz, traga um impulso novo para você. Não conhecimento, dificilmente vai vir conhecimento, mas traga uma motivação, uma direção, possa esquentar o seu coração para viver isso que Jesus propõe aqui em Mateus 5, 13 até 16. Antes da leitura, eu gosto de colocar algumas perguntas que vão já nos instigar para a hora da leitura, vão atuar no processo da leitura para que você já vá tentando desvendar e tentando reter as informações que ali estão. A primeira pergunta é: onde é o principal local de adoração dos cristãos? Onde era o principal local de adoração dos judeus? Templo. E onde é o principal local de adoração dos cristãos? A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que o texto já vai ajudar a gente a pensar um pouquinho. A segunda pergunta: quais são as características do ambiente no qual nós somos chamados a influenciar e a servir? Lembrando que a palavra adoração significa serviço, porque geralmente a gente fala assim: vamos adorar, ninguém pensa em serviço. A gente pensa vamos cantar, vamos praticar atos religiosos. Eu gostaria hoje de propor uma compreensão um pouquinho mais profunda. E a última pergunta antes da leitura é: qual é o nosso papel? Você já reparou como a gente tem uma tendência a pensar em adoração sempre ligado ao ambiente religioso e a atividades religiosas? Por exemplo, se eu perguntar para vocês onde é o lugar de adoração dos cristãos, geralmente a gente vai pensar que é aqui, nesse espaço aqui. Tem um endereço. Onde você adora a Deus? É lá na minha igreja, o endereço é tal, na rua tal. Inclusive tem gente que acha, e eu já vi pessoas falarem isso, que só encontra com Deus quando vem para cá. A gente acha que atitudes espirituais de adoração a Deus são leitura da Bíblia, oração, cânticos e comunhão com os crentes. E é muito bom estar com crentes, eu não nego isso de maneira nenhuma, porque afinal de contas, naquilo que é o ponto mais determinante da vida, dessa e da outra, nós todos concordamos. Nós aqui, como crentes de uma mesma igreja, nós temos as nossas divergências, as nossas discordâncias, mas no ponto principal da existência humana nós concordamos. Qual? Nós concordamos que precisamos crer em Jesus e nos entregar a Ele para receber a vida eterna, e a gente já fez isso. Então não é difícil aqui entre nós, apesar das dificuldades, não é difícil, maravilhoso estarmos juntos, mas é necessário. Precisamos de amizades, conversas, orações, consolo, instrução e tudo mais. O apóstolo Paulo trabalha muito isso nas suas cartas. O tempo todo ele diz: admoestar-vos uns aos outros, aconselhar-vos uns aos outros, encorajar-vos uns aos outros. O tempo todo a Bíblia incentiva as nossas reuniões em congregação. Mas qual que é o problema que Jesus parece denunciar aqui? É a nossa tendência de amarmos tanto esse ambiente, de acabarmos reduzindo a nossa vida de adoração ao espaço e ao momento. Como se adorar a Deus fosse simplesmente 1h30, 2 horas por semana. Isso quando você vem todas as semanas. Porque eu fico pensando assim, eu sempre digo isso lá na igreja, que o fato de vir para cá, que a gente chama de culto, eu acho que é só uma reunião de um monte de culto que aconteceu durante a semana. Você foi lá para o teu trabalho, você foi para a tua faculdade, você teve a mesa com a sua família, você teve desafios, você teve que pagar contas, você teve... Em tudo isso você fez como um culto, porque é isso que o Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:31. Se você for comer, se você for beber ou for fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Vou lavar a louça, ainda que chateado por ter que lavar a louça, vou fazer disso um culto. Vou lavar o banheiro. Eu não queria muito estar lavando o banheiro, mas eu vou fazer disso um momento de adoração. Vou jogar bola, vai ser adoração. Vou fazer um churrasco, adoração. E aí a gente vem para cá e a gente junta um montão de adoração que aconteceu durante a semana. É a cereja do bolo.
Mas às vezes o problema é que a gente não teve uma vida de adoração. E aí a gente vem para cá e esse culto aqui não tem graça se a vida não foi um culto constante. Pior, tem aqueles que além de não ter uma vida de culto constante, nem vêm. E aí à medida que não vem, nem recebe palavra, nem recebe instrução, encorajamento. E a gente reduz a missão da igreja a esse momento aqui, a esse tempo. De fato, a gente também convive com dificuldades de manter uma boa relação entre nós. Afinal de contas, a gente foi salvo, a gente recebeu um novo coração, mas a gente continua sendo pecador. Continua saindo umas faíscas, umas farpas, de vez em quando umas fofocas, de vez em quando umas caras feias. Continuamos ainda tendo de nos perdoar, e a igreja nesse aspecto é maravilhosa, porque ela é um instrumento de santificação. O maior de todos é o casamento. Mas a igreja também tem esse aspecto de nos tratar. Geralmente as pessoas falam assim: eu até gosto de Jesus, mas eu não gosto muito da igreja. Mas não dá para gostar do noivo sem gostar da sua noiva. Então, a Bíblia vai usar aqui essas metáforas para deixar claro uma coisa para nós. O principal lugar de adoração dos cristãos não é esse lugar, é o mundo. E Jesus está deixando isso muito claro aqui. Alguém pode dizer para mim assim, me questionando a respeito dessa conclusão: mas pastor, nem aqui a gente convive bem, como é que a gente vai adorar lá fora? E aí eu vou dizer para você, esse é o ponto. Jesus em momento algum disse que seria fácil a nossa vida de adoração. Pelo contrário, ele sempre foi muito claro e honesto. A Bíblia é muito sincera em dizer que seguir a Cristo é o desafio mais difícil que existe na nossa vida. Mas eu queria olhar com você para a palavra de Deus e pensar então nessas duas ilustrações que Jesus vai usar aqui e ver que tipo de lições a gente pode tirar. Primeiro ele fala do sal, versículo 13: vós sois o sal da terra. Jesus está trazendo aqui uma mensagem muito simples e objetiva. O sal, hoje a gente não usa mais, dificilmente a gente usa o sal para preservação. Mas em primeiro lugar o que Jesus tinha em mente era colocar que o sal ele tem um valor de preservação dos alimentos. Não tinha geladeira na época de Jesus, não tinha luz elétrica, freezer. Como é que conservava a carne? Sal. Até hoje tem lugares que ainda faz isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que se o sal vem a perder o sabor, embora isso não é possível acontecer, só que era comum na época de Jesus que misturassem alguns outros componentes ao sal, e à medida que essa mistura ia acontecendo, ele ia perdendo a sua capacidade de salgar. Então o ensino aqui é que o sal pode ser adulterado quando é colocado nos outros alimentos, e quando o sal é adulterado ele perde a sua utilidade. Por quê? Porque ele não preserva e ele não dá mais sabor, e quando isso acontece Jesus tem que fazer o quê? Jogar fora. A segunda metáfora, depois a gente vai trabalhar melhor o sal, a segunda metáfora que Jesus coloca é o da luz. Ele coloca aqui, versículo 14: vós sois a luz do mundo. E inclusive ele diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos que se encontram na casa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não tem lógica você construir uma casa e aí pensar assim, vamos colocar essa lâmpada no chão, na parede ali do lado, atrás da cortina. Jesus está falando assim, não. Só explicando um pouquinho essas palavras ali, que são um pouco fora de uso nosso. Quando ele diz assim, ninguém acende uma candeia. A candeia era uma lâmpada onde você enchia de azeite, e aí esse azeite ficava queimando e gerava iluminação. Ele diz assim, coloca debaixo do alqueire. O alqueire era uma espécie de cesto. E aí ele fala assim, mas no velador. O que era o velador? Era um suporte na parede, mais ou menos igual o nicho. Já viu um nicho assim que tem na parede? Então Jesus está dizendo o seguinte, a lâmpada cheia de azeite a gente coloca no alto. Para quê? Para iluminar toda a casa. Assim, ele usa até uma outra metáfora. Ele diz assim, uma cidade construída sobre o monte, lá no alto não dá para esconder. A candeia precisa estar no alto. Não tem lógica tentar, por exemplo, você acender nesse momento aqui a lanterna do seu celular para tentar procurar alguma coisa, porque não precisa. O ambiente já está iluminado.
E é o que Jesus vai colocar aqui. Isso aqui traz um primeiro ensino para nós. Assim como o sal não tem efeito se ele for misturado ou se ele não sair do saleiro, e assim como a lâmpada não tem efeito se não for colocado no lugar correto, Jesus está dizendo assim: enquanto o cristão só convive com o crente, ele não cumpre sua missão. E não é uma tendência nossa reduzir os nossos compromissos, os nossos contatos, as nossas relações do ambiente crente? Vou dar um exemplo aqui. Não é assim que às vezes você pensa assim: eu queria uma escola de crente para colocar os meus filhos. Eu queria um médico, mas um médico que fosse crente. Eu tenho que ver se o meu professor é crente o professor do meu filho é crente. Realmente, nós somos cristãos, a gente prefere que as pessoas que estão ensinando os nossos filhos tenham a mesma cosmovisão. Mas o fato é que a gente vai, com o passar do tempo, selecionando tanto as pessoas e os nossos contatos, que a gente começa a querer habitar numa bolha, assim, num gueto. E aí a gente enxerga o mundo assim, sempre dispostos a fugir do mundo. Não vamos se misturar. Isso é um problema que está sendo denunciado aqui. Jesus então está dizendo que, assim como o sal não salga se não sair do saleiro, e a lâmpada se não for colocada no alto, a gente não cumpre a nossa missão, se só vier para a igreja. Somos incentivados a conviver com pessoas não cristãs. Mas só que tem um princípio bem importante aqui. Você precisa avaliar até o ponto em que você influencia. Porque às vezes quando a gente ensina isso aqui, que é um princípio bíblico, as pessoas dizem: então eu posso ir para a boate, pastor? Eu falo: opa, mas aí você vai conseguir influenciar lá? Como é que vai ser? Então, a gente é orientado por Jesus a estarmos em contato com o mundo à medida que eu sou capaz de influenciar. Jesus está combatendo aqui nesse texto uma mentalidade religiosa que o criticava porque ele andava com pessoas do mundo. Os fariseus vinham condenando Jesus o tempo todo, dizendo assim: por que ele anda com pecadores, com gente que não faz parte da nossa religião? E Jesus então está o tempo todo mostrando que é necessário brilhar onde está escuro. Da mesma forma, nós somos tentados a conviver só na esfera religiosa. E o problema disso é que aí, por medo de influências externas, a gente acaba não influenciando ninguém. Jesus vai dizer que isso não é viver o cristianismo na sua totalidade. Na sua oração sacerdotal, em João 17,15, ele chegou a dizer assim, falando com o Pai: eu não quero, Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa foi a oração do nosso Senhor. Eu gosto muito de uma ilustração que eu sempre uso que eu acho que ela abarca bem o que nós somos como igreja. Queria que você prestasse bem atenção. Tem muita gente que diz assim: a igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. Geralmente são as pessoas que querem viver no pecado, e aí quando a liderança tenta chamar a atenção, a igreja tinha que ser mais hospital e menos tribunal. Eu gosto mais de uma outra ilustração, a ilustração do arsenal. Em épocas de guerra, o exército que se estabelece na trincheira, ele cria uma base que chama de arsenal. E tem duas razões para que os soldados que foram treinados, preparados para a guerra, precisem voltar ao arsenal. Quais são as duas? Primeira, quando tem que recarregar a munição. E a segunda, quando foi ferido. Eu acredito que a igreja é esse arsenal onde a gente vem para cá para recarregar as forças, porque a semana vai passando e a gente, de desafio em desafio, de luta em luta, a gente precisa recarregar o entendimento do evangelho. A nossa mente precisa ser renovada com isso que está acontecendo agora, nesse momento aqui. Mas às vezes também a gente vem para cá porque a gente está precisando ser curado, e o evangelho não tem nenhum curativo melhor do que ele. Então a igreja é esse arsenal, onde eu venho para cá para me curar e para me preparar para a verdadeira missão que começa quando o culto acaba. Quando nós acabamos esse culto aqui de renovação do nosso coração e da nossa mente, aí é que a nossa missão começa. E é assim que você sai daqui? Deixa eu perguntar para você. É assim, você tem convicção que você sai daqui inspirado pela palavra e decidido, agora vai começar o campo missionário ou não? Ou você sai daqui com uma sensação de,
entreguei para o Senhor o que Ele precisava, já dei a minha porção de adoração, agora domingo que vem eu venho para o culto. A Bíblia nos desafia a sairmos daqui impulsionados, queimando, entendendo que ao sair daqui é que começa. Não é a sensação, acabou o culto, não, é agora que começa. Mas então por que eu venho? Eu venho para me preparar para aquilo que Jesus vai fazer lá fora através de mim. Lá numa parábola em Mateus 13:39, Jesus diz que o campo é o mundo e as sementes são os filhos de Deus. Todos nós, quando saímos daqui, nos espalhamos como semente. Isso aqui ajuda a gente a romper com o clericalismo. O que é o clericalismo? É essa mentalidade de que quem vai atuar como instrumento de Deus é o pastor, o missionário, o líder de alguma área da igreja, mas não. O trabalho nosso como pastores é explicar e expor a palavra de Deus para que quando o culto acaba, muitos missionários sejam enviados ao redor da cidade. Aí o trabalho do reino realmente começa. Sabe por quê? Sabe por que essa visão bíblica é maravilhosa e muito interessante, muito inspiradora? Por quê? Porque tem pessoas que você vai conviver, você vai alcançar, que eu nunca vou chegar. Tem pessoas que nunca vão entrar aqui nessa igreja, e talvez em igreja nenhuma evangélica que prega a palavra de Deus. E aí como é que o evangelho vai chegar lá? Nas suas conversas, nas suas relações. Se eu falar para você assim, você tem evangelizado as pessoas? Talvez você diga assim, pastor, eu sou meio envergonhado, eu não sei muito bem as técnicas de evangelismo, mas deixa eu falar para você, o simples fato de estar com pessoas todos os dias faz com que necessariamente você seja um evangelista. A questão é se você é bom ou não. Pode ser que o seu comportamento e a sua negligência em falar de Jesus faça de você um evangelista péssimo. O fato é que nós estamos o tempo todo evangelizando. As pessoas estão olhando o tempo todo como a gente trata a esposa, como a gente educa os filhos, como a gente compra e vende. Tem uma incoerência, é um cristão que não sai da igreja, mas que é preso em consumismo, é preso em fofoca, é preso em problemas. A pessoa só dá problema, mas aí os outros olham para ela está sempre indo para a igreja, sempre indo para a igreja. E aí, além de não atrair as pessoas para Jesus, ainda afasta, porque as pessoas do mundo olham e falam assim, eu não vou. Essa pessoa não ilumina nada. Jesus está dizendo assim, vocês quando vão para o mundo, iluminam. E eu queria encorajar você a ir embora com essa passagem aqui no teu coração, pulsando, entendendo assim, onde eu for, onde eu estiver, os ambientes serão iluminados quando eu chegar. Então, se a gente já entendeu que o principal lugar de batalha do cristão é lá fora, quando a gente deixa a igreja, então a gente precisa olhar para o mundo não como um ambiente de fuga. A gente não tem medo do mundo, pelo contrário, a gente recebe o preparo aqui para influenciar o mundo. E aí surge aqui a oportunidade de a gente responder a segunda pergunta: quais são as características do ambiente no qual fomos chamados a trabalhar em missão? E o texto mostra isso. É um lugar sem sabor, sem alegria. É um lugar, o mundo é um ambiente que está em constante e acelerada putrefação. Eu não sei como que foi a sua relação com o mundo antes da vida cristã, mas a minha foi muito intensa. Eu era muito apegado ao mundo, quase 20 anos atrás. Então eu sei bem como esse mundo está vivendo em putrefação. A gente vive num gueto tão evangélico. A gente fala crentez. Eu me denuncio aqui. Às vezes eu chego no futebol e digo assim, irmão, e o cara nem crente não é, e eu chamo ele de irmão. A gente usa um vocabulário crentez, que às vezes as pessoas nem entendem. Mas esse mundo, o qual é retratado aqui na palavra, por causa do pecado, está apodrecendo, está em completa escuridão. Ele não consegue enxergar a luz do evangelho. A palavra de Deus diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Tiago 4,4 diz assim: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 João 2,16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Explorando mais um pouquinho essa metáfora do sal, o sal então ele tinha duas funções. A primeira era a preservação do alimento e o realce do sabor,
Porque assim, o sal não, ele não dá sabor, ele só realça, né? É essa a função dele. Eu uma vez, acho que eu tô com 12 anos de casado, com uns 2 anos que eu tinha de casado, eu morava em Ventania, um pouquinho mais para o norte do Paraná, e eu fui no casamento de um amigo meu, e no outro dia do casamento o cunhado dele lá fez uma carne, e eu vi que ela ficou assim várias horas imersa no shoyu. Não sei se já viu gente fazer isso aí. E eu fiquei olhando aquilo, tentando aprender, e de repente quando ele colocou para assar, aquilo derretia na boca. E aí eu ia receber vários familiares na minha casa algumas semanas depois, inclusive o meu pai, era meu aniversário. Eu fui lá, comprei uma carne boa e coloquei no shoyu. Só que ninguém contou para mim que o shoyu já tinha sal. Imagine o problema disso. Eu tinha visto meu amigo deixar a carne 3 horas, aí como eu sou um pouco exagerado, eu deixei umas 7 horas no shoyu. Eu falei, tomara que caia do espeto. Antes tivesse caído do espeto. Daí ainda dava para salvar lá na brasa. Mas aí o que aconteceu, gente? Daí quando eu tirei aquele negócio ali molhado de shoyu e coloquei na churrasqueira e comecei a jogar sal grosso. E quando começamos a experimentar aquela carne, ninguém conseguiu comer. Ele teve que sair ali atrás de uma providência diferente. Não teve condições. Por quê? Porque o sal atrapalhou. O sal demais atrapalha. Ele só tem que realçar o sabor. E ele também tem um processo de retardar a putrefação. Demora mais para estragar. O que o pecado faz com o mundo? O pecado estraga o mundo. Coloca em estado de destruição constante. 1 Pedro diz que esse mundo está sendo entesourado para fogo. Quando Jesus voltar, o fogo vai destruir todas as coisas, até serem criados um novo céu e nova terra. Da mesma forma, a metáfora da luz dá a ideia que o mundo vive numa escuridão espiritual. Eles não conseguem discernir o mínimo necessário para a salvação. Porque salvação vem em primeiro plano mediante conhecimento. Olha o que diz em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Paulo diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você sabe por que as pessoas não se convertem? Você sabe por que você está convivendo com a pessoa, orando por ela há anos, e para você o evangelho parece tão óbvio e ela não consegue entender? Porque ela está vivendo numa escuridão espiritual. Ela não vê o que você vê. Entender isso aqui faz a gente ter mais tolerância com as pessoas, mais compaixão. Ela não conhece o que você conhece. Ela não teve uma transformação de dentro para fora. Ela não tem a mente de Cristo que Paulo diz que nós temos. Provérbios 4,19 diz assim: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem eles sabem em que estão tropeçando. Já reparou como a vida do ímpio é assim? A pessoa vai se atropelando e vai tomando decisões, e quando você dá vontade de gritar assim, fala, saia dessa, pelo amor de Deus, e a pessoa vai só se embolando cada vez mais. Quanto mais realista for a nossa visão a respeito desse mundo caído e necessitado, mais atentos nós ficaremos aos perigos que nós temos de conviver no mundo, mas ao mesmo tempo às oportunidades que surgem lá. Não é para a gente ter medo do mundo, é para a gente sair daqui ligado. Vou dar um exemplo de uma história que eu acho que tem tudo a ver com esse ponto aqui. Dizem que uma vez um dono de uma empresa de sapatos disse para um dos seus, contratou um funcionário, um vendedor muito bom, e disse assim: você vai para esse país e você vai tentar fazer a promoção de marketing lá da nossa empresa, e daqui a um tempo você me liga para dizer como é que estão as coisas lá. Depois de um tempo ele ligou e falou assim: chefe, pode comprar a minha passagem para voltar, porque não vai dar nada aqui. Por quê? Ninguém usa sapato nesse lugar aqui, rapaz. Todo mundo anda descalço. Deixa eu voltar embora. E o chefe trouxe de volta. Depois de um tempo, uma outra empresa manda um outro funcionário para lá. E em poucos dias ele liga para o chefe e diz assim: patrão, vamos montar uma empresa aqui. Vamos fazer a fábrica funcionar aqui. E ele diz: por quê? Porque ninguém usa sapato. Tudo depende de como nós enxergamos. Você já deve ter ouvido alguma vez a ilustração do copo meio cheio. O copo está pela metade, tem gente que olha e diz: esse copo está meio cheio. Tem gente que diz: esse copo está meio vazio. Tudo depende de como você encara o desafio.
Para mim, por exemplo, o casamento foi, depois de render a minha vida a Cristo, foi a melhor decisão que eu tomei. Mas a maioria dos meus colegas dizem assim, casamento ou fora. Porque depende de como a gente olha. Se você já olhar para o casamento como um problema na sua vida, qual que é a chance de você fazer algo para isso mudar? E por fim, esse texto nos ajuda a pensarmos em uma última pergunta. Qual é o nosso papel? A nossa função nesse projeto que Deus tem para realizar no mundo caído? Preservação e revelação. Assim como o sal preservava o alimento, retardando o processo de putrefação, nós cristãos somos os responsáveis por refrear o mal. Sabe qual que é a análise que a igreja presbiteriana de Chopinzinho tem que fazer? Se essa igreja fechar hoje, qual é o impacto social? Que diferença vai fazer na cidade? Porque a gente, eu volto a dizer, a gente fica tão ensimesmado, assim, tão fechado aqui no nosso grupinho, que a gente não avalia que Cristo nos congrega para que a gente brilhe lá fora. Se a igreja fechar hoje, qual é o impacto social lá fora, nas escolas, no comércio, nas empresas, no hospital, na política? Não, eu sou crente, não me envolvo com política. Não estou falando para você sair candidato, mas o mínimo necessário para você poder influenciar, para você poder dizer assim, quem se votou, não, eu sou alienado. Não, Jesus não chamou ninguém para ser alienado. Ele não quer que a gente se envolva com a corrupção, que é muito grande na política. Mas nós devemos ter um mínimo conhecimento, pelo menos quem a gente vai votar. Então o que Jesus está colocando aqui, que nós somos os escolhidos do Pai, para trazer gosto ao mundo através do Evangelho. Nós temos a melhor de todas as mensagens, gente. Quando a minha esposa estava para ganhar meu filho, não dava para nascer em Ventania, cidadezinha muito pequena. Então tinha que nascer em Jaguariaíva. E daí nessa época tem muito alarme falso. O médico olha lá, começa a ter as dores. Aí eu chegava em Jaguariaíva, andava 1 hora, 70 quilômetros, o médico, não, vai mais uma semana. Aí só que eu precisava cuidar da igreja em Ventania. É como eu tenho família em Jaguariaíva, deixei ela lá, minha esposa lá e voltei. E aí um dia eu estou lá, indo dar um discipulado de bicicleta, e minha esposa me liga. Amor, estourou a bolsa, estou indo para o hospital, venha para cá. Gente do céu, eu nunca vou esquecer aquela cena. Eu peguei a bicicleta, uma cidade, Ventania bem pequenininha assim, eu ia passando pelo comércio, pelas pessoas, conhecia todo mundo. Eu trabalhava na Copel lá antes de ser pastor, e eu dizia assim, meu filho está nascendo, meu filho está nascendo. Aí parei no Sicredi, assim, queria entrar com a bicicleta dentro da porta do giratório, não dá, né? E aí minha esposa tinha trabalhado no Sicredi, conhecia todo mundo, eu falava, gente, meu filho está nascendo. Aí eu peguei o carro, saí gritando e buzinando. Era uma boa nova tão grande que eu precisava contar. Mas o Evangelho é uma boa nova muito maior do que um filho que nasce, do que uma promoção, do que ganhar na Mega Sena, do que qualquer coisa, porque é a única boa nova que vai transformar a vida eterna das pessoas. Só que eu tenho a impressão de que existem outras novidades que nos empolgam mais do que a mensagem do Evangelho. E isso é o problema denunciado por Jesus aqui. Assim como sem a luz é impossível a gente enxergar as cores da vida, sem os cristãos é impossível que o mundo enxergue as cores da eternidade. Eu nem sabe que precisa. A pessoa do mundo nem sabe qual é o problema dela. Você começa a conversar com ela, acha que o problema dela é o marido. É que falta dinheiro. A 2 contos ajeitava a minha vida, não é assim? Eu precisava, parece que minha vida não vai para frente. Escutou essa frase? Lá em Guarapava o pessoal fala assim, bolas. Bolas quer dizer muito. Já escutei bolas de vezes, já escutei milhares de vezes. Minha vida não desembola, pastor, não vai para frente. Parece que está tudo travado. Acho que fizeram alguma coisa para mim, uma olhada. Eu falo assim, rapaz, o teu problema não é que você tenha uma doença. O teu problema não é que falta dinheiro, que falta instrução, que falta um diploma. O teu problema é uma coisa que eu também tenho, chama pecado. E só tem uma solução para esse problema. É se render a Jesus, a luz do mundo. E aqui cabe uma relação entre essas duas metáforas. Sal e luz podem deixar de ser uma solução e passar a ser um problema. O sal eu já contei aqui, como ele se tornou um problema numa ocasião, porque ele foi demais. E luz? Sabe quando você põe assim, você está deitado e de repente apaga a luz e o teu celular estava numa iluminação alta, você
tem que diminuir a iluminação do celular, porque luz demais atrapalha. O que isso ensina, olhando para essa metáfora? É que luz, ela não é criada para a gente olhar para ela. Ela foi criada para iluminar, para colocar outras coisas em evidência. Sal não foi criado para a gente sentir o gosto dele, mas para ele realçar o sabor do outro ambiente. E olhando para essa metáfora, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, para que Cristo seja evidenciado, Ele seja conhecido, a glória é sempre dele, não nós. O sal realça o sabor e a luz ilumina o objeto desejado. Da mesma forma, nós glorificamos a Deus, porque é isso que diz o versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente precisa estar em constante sondagem do nosso coração para ver qual é a motivação para fazer o que você faz. Eu não sou contra entregar folheto, mas por que você entrega o folheto? Por que você vem aqui no ensaio do louvor? Por que você se envolve? Essa é a questão, para cuidar, para que pecadores conheçam a Cristo e para que Deus seja louvado, ou para que você tenha algum tipo de destaque? Porque o nosso coração é assim. Jesus diz em Mateus 6, ele diz assim: quando você for orar, não fique orando em público, procurando palavras rebuscadas. Ore no secreto. Não significa que a única oração que o Pai ouve é a oração do quarto, mas que mesmo a oração que seja feita em público, precisa ser feita como se estivesse sendo no quarto, com o propósito de estar conectado com Deus, e não de que os outros, ouvindo a tua oração, pensem assim: que homem espiritual, que palavras bonitas que ele coloca na hora da oração. Jesus disse assim: se esse é o teu propósito, se essa é a tua motivação, então você já recebeu a tua recompensa. Qual é? O reconhecimento dos homens. E aí ele usa outros pontos da piedade cristã, que é o jejum e a contribuição. Ele diz: se você for contribuir, contribua não trocando trombetas, não para que as pessoas vejam que você está contribuindo. Se você for fazer jejum, como eram os religiosos da época de Jesus, não fica assim com o cabelo sem pentear, com aquela cara de triste, assim, para alguém perguntar: o que você está assim? Não, é que eu estou várias horas sem comer já. Não. Espiritualidade promovida perde o seu valor diante de Cristo. Por quê? Porque você trocou a recompensa da presença dele pelo reconhecimento humano. E o texto vai deixar claro como podemos ser sal da terra e luz do mundo: através das nossas boas obras. Como o nosso irmão orou ali, 1 Pedro 2, versículo 9: vocês são sacerdócio real, nação escolhida, povo santo de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele. Quem tem virtude? Quem tem virtude é Deus. Eu sou um pecador que, se não fosse a obra e a presença do Espírito Santo, ia só viver em pecado e mais pecado. Quem tem que ser destacado é Deus. Tem que estar na ponta da sua língua. Cada vez que alguém elogiar alguma coisa que você disse, fez, qualquer conquista sua, seja pronto em dizer: foi pela graça de Deus e é para a glória de Deus. Não receba elogios para você. Não deixe o seu coração te enganar, achando que você é alguma coisa, porque a gente não é nada. Cristo é tudo e nós não somos nada. Embora não possamos ser salvos por obras, e a Bíblia em ponto algum defende isso, somos salvos somente pela fé. Os outros não enxergam fé, gente. As pessoas não veem fé, elas veem atitudes. Quer ver um exemplo? Que é um problema que foi um problema tão grande na Reforma Protestante, que chegou a ponto do Lutero não tinha o entendimento que a gente, porque nós temos mais luz de conhecimento bíblico do que Lutero, que são 500 anos de desenvolvimento da teologia. E o Lutero, ele era meio rústico, bruto, sistemático, e ele chegou a ponto de dizer que a carta de Tiago não era inspirada. Por quê? Porque lá em Tiago 2,24 diz assim: o irmão do nosso Senhor Jesus, ele disse assim: não é só por fé que o homem será salvo, mas também por obras. E o Paulo disse exatamente o contrário, tanto em Gálatas
Quanto em Efésios, ele disse assim: a gente não é salvo por obras, senão somente pela fé. E o Tiago não conseguiu conciliar as duas coisas, chegou a ponto de dizer que o Lutero não conseguiu conciliar as duas coisas, chegou a ponto de dizer que a carta do Tiago não era inspirada. Mas como que a gente resolve esse problema? Olhando o contexto. Para quem Paulo escreveu? Para religiosos que achavam que com suas boas obras eram salvos. Então o Paulo está dizendo o seguinte: não adianta ter obras, porque elas não salvam você. Para quem que o Tiago está escrevendo? Tiago está escrevendo para gente que não tinha boas obras e que dizia, mas eu tenho fé em Jesus. Ele pagou o preço dos meus pecados. E Tiago diz assim: não adianta você ter uma fé que não é comprovada pelas obras. E Tiago ainda diz assim: dá a tua fé para mim, mostra a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Como que você concilia esses dois textos que aparentemente são opostos? Entendendo que Tiago está dizendo assim, que uma vida transformada comprova na prática uma fé interna. Pastor, eu vim para a igreja, mas a minha vida não mudou. Continuo sendo problemático, continuo sendo bravo, continuo enganando, continuo mentindo. Então você entrou na igreja, mas não entrou em Cristo. Não entrou no reino do céu. Sinto muito te dizer, se Jesus voltar hoje, ou se de repente você morrer, você vai passar a eternidade no inferno, e isso é uma coisa muito séria. Eu tremo diante dessa possibilidade. Por isso é que eu fico procurando o tempo todo oportunidade de me achegar a Cristo e avaliando. Essa semana, retrasado, um jovem chegou lá e disse para mim: pastor, e é o jovem mais crente que tem na minha igreja. Ele disse assim: o senhor acha que é errado eu questionar minha salvação? Eu falei: pelo amor de Deus, cara. Eu acho que todos os crentes deveriam, não é por falta de segurança em Cristo, não é isso que eu estou tentando promover, mas é sensato avaliar se você é crente ou não. E como é que a gente avalia isso? Pela vida transformada ou não. Transformou a tua vida desde que você veio a Cristo? Transformou. Então é porque de fato você se encontrou com Ele. Não houve mudança? Então questione sua salvação. Mas questione não para abandonar a igreja. Questione para daí se submeter e se render e se converter. Eu acho interessante porque quando a gente lê 1 Coríntios 11, 23 para preparar as pessoas para a ceia, aí a gente vê lá o quanto é sério. Paulo diz assim: você examine-se a si mesmo, mas Paulo usa uma expressão: e participe, não é assim? Examine o homem a si mesmo e participe. E a pessoa faz o exame e diz assim: não estou legal, essa semana eu pequei demais, acho que eu não mereço o sangue derramado por Jesus, eu não vou participar da ceia. Mas pelo amor de Deus, quem que merece? Não é, em momento nenhum a Bíblia diz: examine, e aí se você se sentir reprovado, deixe de participar. Não, examine, se você perceber que foi reprovado, recorra à cruz em humilhação e arrependimento e participe. Por quê? Porque a ceia, além de uma encenação pública de que o que nos salva é só o sangue de Jesus, é um manifesto de arrependimento. É para isso mesmo. É um momento de contrição. Nossas obras comprovam a nossa fé. É só elas que as pessoas enxergam. Se você, esposa, vem para cá, louva a Deus, busca ao Senhor, canta, ouve a mensagem, chega em casa e trata mal seu marido, qual que é a chance dele conhecer Jesus? Aí você pensa assim: não, mas eu vou começar a ouvir os louvores. Já viu o vizinho que quer evangelizar o outro com um louvor alto? Porque louvor assim... Eu ia citar alguns louvores aqui, mas não vou para não escandalizar. Mas aqueles louvores assim, bem... E daí põe no último lá e o evangelismo é o contrário, né? Porque o vizinho fica com raiva de você daí. E da sua fé. Não é com louvores que a gente evangeliza. É com atitudes, é como a gente trata os nossos negócios. É como a gente lida com a nossa família. Aquele seu amigo não vai chegar a Cristo e você ficar martelando: cara, você tem que se arrepender, você tem que vir para a minha igreja. Não, é quando ele vê as suas atitudes transformadas. Eu encerro com alguns desafios para nós. Primeiro, nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus por meio da fé na obra da cruz que ele fez. Porque sem essa fé ninguém vai brilhar. O texto diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mas se você não se converteu, você não tem o que brilhar. Ninguém dá o que não tem. Se a luz do evangelho ainda não brilhou em você, você não vai brilhar lá fora.
Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, será natural. Os teus comportamentos vão naturalmente fazer diferença na vida dos outros. Segundo lugar, a gente precisa conviver mais com gente que não é crente. E a gente precisa mostrar com atitudes diferentes que houve uma mudança interna a nós. Se é normal para o mundo falar besteira, trapacear nos negócios, ser infiel no casamento, para o cristão não. Para o cristão é coisa séria. Sem esquecer de falar para os outros por que nós somos diferentes. Se você deu bom testemunho, você ainda não evangelizou. Mas você tem olhos atentos para em algum momento você vai ter uma oportunidade de que a pessoa vai abrir o coração com você e vai dizer assim: rapaz, eu queria tanto ter um casamento igual ao seu. Queria tanto ter filhos assim, educados. Queria tanto agir que nem você. Está ali pegando fogo, a pessoa está tentando te provocar e você está se segurando, cara. Eu não aguento. A pessoa diz assim: eu não aguento, eu mexeu no meu calo e estouro. E você fala: você viu que eu era assim? Não levava desaforo para casa não. Mas aí aconteceu algo que transformou a minha vida e hoje eu sou uma pessoa mais paciente, mais equilibrada. E o que aconteceu? Conheci a Jesus. Terceiro e último desafio: nós precisamos sondar a nossa motivação constantemente para saber se nós estamos fazendo o que fazemos para a glória de Deus e por amor aos perdidos, ou para que as pessoas nos elogiem e nos reconheçam como pessoas espirituais. Queria convidar você para a gente orar junto, pedindo a Deus que nos ajude a viver e a praticar essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo estudo dessa passagem. Obrigado porque a Bíblia toda é um livro de muitas metáforas, muitas analogias. O seu filho, quando esteve entre nós, trabalhava com aspectos culturais do cotidiano, contava histórias que tinham princípios maravilhosos incutidos em cada uma delas. 2000 anos se passaram e a gente continua abrindo a Bíblia para entender o que isso significa. Muito obrigado, Pai, porque nessa noite a gente pôde rememorar essa passagem, tentando pensar numa aplicação de que o verdadeiro lugar de adoração é no mundo. É lá que o texto diz que a nossa luz deve brilhar. Claro que a gente precisa vir para cá, Senhor, porque aqui, afinal de contas, a gente comunga, a gente se renova, a gente se aconselha, aqui ouvimos a palavra, aqui nós louvamos o Senhor, aqui nós somos preparados para a missão que começa lá fora. E a minha oração agora, Pai, é que cada um de nós, ao sair por essa porta, saia com uma sensação e com uma decisão bem clara no coração: estou indo para a missão, estou sendo enviado para as dificuldades, estou sendo enviado para um mundo que vive em putrefação, que só não terminou de estragar e acabar com tudo porque tem cristãos espalhados no mundo que estão servindo de conservação até que Cristo volte. Senhor, nos ajude a iluminar a mente e o coração das pessoas para que possam te conhecer, porque teve muita gente que serviu de sal da terra e luz do mundo até que nós pudéssemos te conhecer. Eu posso pensar numa lista de gente que levou anos para que eu pudesse ter o meu coração despertado a crer em ti. Teve muita gente também que atrapalhou o processo, eu lembro disso. Pessoas religiosas que de ti não tinham nada, mas eu te louvo porque o Senhor me atraiu e me conquistou por meio de relacionamentos, e essa é a minha oração, que a gente possa sair daqui entendendo que o Senhor nos leva ao mundo para relacionamentos, e que de maneira bem prática, Senhor, quando cada um desses irmãos tiver de ir para a padaria, antes de pensar no pão que vai comprar para alimentar a sua casa, ele esteja com os olhos espirituais abertos para a oportunidade de tratar bem o padeiro e a pessoa que lhe atende, e de repente o Senhor abriu o céu e dá uma chance de falar de Jesus. Quando a gente for abastecer o carro, que a gente consiga ser gentil com o frentista, e que
à medida que a gente vai tratando bem o frentista, de repente surge um dia uma oportunidade de contar por que a gente é assim. Se o nosso filho ficar doente e a gente precisar consultar, e naquele momento tenso em que estamos preocupados com as nossas crianças, num médico que não tem o Senhor e que comprova isso a partir do seu jeito hostil, que a gente possa brilhar a luz de Cristo lá. E os enfermeiros vejam, e o recepcionista do hospital, do postinho veja isso, que brilhe a nossa luz para a glória do Senhor. E quando a gente chegar na aula, o principal foco não seja o conhecimento que será retido, os nossos direitos cobrados, não, de que maneira eu vou iluminar esse ambiente aqui. Que a gente comece a orar constantemente durante toda essa semana: Senhor, como que eu posso brilhar a tua luz? Eu não tenho dúvida, Pai, que se a gente começar a estar sensível assim, o Senhor vai chover na nossa vida oportunidades de salgar e iluminar a vida das pessoas. Usa a nossa vida, Senhor. Estamos à disposição do Senhor. Queremos ser enviados em missão, entendendo que quando o culto público acaba, começa o trabalho dos teus missionários espalhados ao redor da cidade, para a glória do Senhor e como esperança dos perdidos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos encerrar? Amém? Então, Deus abençoe muito vocês. Só impetrar a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, o consolo, a direção e a paz do Espírito Santo esteja sobre nós, agora e sempre. Amém. Uma ótima semana a todos. Um grande abraço.